Queridos, vamos abrir Abacuque, agora capítulo 1, dos versos de 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se assemelham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu sorriso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Na última semana nós falamos sobre a primeira parte, aqui do livro de Abacuque, que são os primeiros 4 versos, que mostra a queixa do profeta, que vê o pecado no meio do povo, como ele diz aqui, porque me mostras a iniquidade, me fazes ver opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, litígio se suscita, por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E a gente percebe que essa é a condição de Israel, do povo de Deus. Nós vimos na última exposição que o povo de Deus deveria ser luz, ele deveria ser exemplo. Os outros povos deveriam olhar para Israel e, por meio do seu comportamento, da vida deles, da prática da lei, do evangelho, se a gente pode dizer assim, na vida do povo, as pessoas sentiriam sede e queriam conhecer a Deus por causa do seu testemunho. E parece que essas nações que estão ao redor vão conhecer sim o Senhor, mas não por causa do bom testemunho, mas por causa da mão de Deus pesando sobre o seu povo. E na realidade, esses primeiros versos, o profeta se queixa diante do Senhor. É o que nós vemos nos versos de 5 a 11, a resposta de Deus a essa queixa inicial do profeta Abacuque. E nós vamos perceber, nós vamos ver, por exemplo, aqui do verso 5 até o verso 11, nós vamos nos deter inicialmente hoje, nesses primeiros versos, que aqui no verso 5 temos a resposta de Deus a essa queixa de Abacuque. E do verso 6 em diante, nós vemos Deus apontando o povo que serviria de juízo contra o povo de Deus, e a sua, vamos dizer assim, a sua ferocidade. A sua ferocidade é delineada aqui nesses versos. O livro de Abacuque é um livro poético. Então, existem alguns detalhes, alguns a gente vai até citar, não hoje, mas outros não, que mostram a beleza literária do livro, além da sua mensagem. E aqui o Senhor responde como se estivesse respondendo não ao profeta, mas ao povo de Deus como um todo. E é interessante porque a resposta do Senhor aqui não foi aquela que Abacuque esperava. Frequentemente nós vemos na Escritura a resposta do Senhor às orações e indagações do seu povo, toma esse mesmo povo de surpresa, como é agora aqui.
Ele é o Deus das coisas inesperadas. E muitas vezes a resposta que o Senhor nos dá não é aquela que esperamos ou que desejamos. Paulo viu essa verdade de maneira bastante prática na sua vida, quando ele roga que lhe fosse tirado o espinho na carne, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso de 7 a 10. E a resposta do Senhor é inesperada à sua oração. Ele diz assim no verso 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, é lógico que Paulo está falando de um momento posterior, né? Ele viveu essa situação e depois que o Senhor mostrou a sua realidade, revelou a sua vontade, ele escreve, ou seja, ele escreve de trás para frente, ou seja, da frente para trás. Aqui a carta, ele já havia passado por essa situação e havia entendido isso, né? E não é diferente conosco, né? Às vezes nós estamos passando por uma situação e nós não entendemos, nós pedimos ao Senhor e nós não entendemos os desfechos, né? E Paulo está mostrando esse entendimento. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. E qual seria então aquilo que nós esperamos, ou que o apóstolo Paulo esperava? Que isso fosse afastado. Mas não foi isso que aconteceu. E ele já explica, né? E para que não me ensoberbecesse. Ele dá uma explicação inicialmente. Ele pede ao Senhor 3 vezes, mas a resposta é o quê? Não, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a conclusão de Paulo: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É interessante nós olharmos situações como essa, como aqui de Abacuque, ou seja, de Israel e do apóstolo Paulo, e entender que Deus é santíssimo, justíssimo e boníssimo em suas ações. E o que nós estamos vendo aqui é a misericórdia de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele conclui, ele conta essa história, como eu já falei, depois que ele passa por essa situação e entende, por meio da revelação, direta ou não do Senhor, creio eu, como as coisas foram, se processaram e por que se processam daquela forma. E essa é a nossa perspectiva, e deve ser a nossa perspectiva aqui. Entender que Deus é santo, justo e bom, e por mais que a gente não compreenda certas coisas em determinado momento, Ele sempre será assim, bom, justo e santo em todas as suas obras, pois Ele é imutável no seu ser. Abra Daniel capítulo 9, verso 14. Nós vamos perceber que Daniel vai estar falando dessa situação aqui. Lógico, alguns anos depois, provavelmente em torno de 60, 50 ou 70 anos, porque é o período que eles ficam no exílio. E aí Daniel, no seu capítulo 9, no verso 14, ele diz assim: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Lá no Salmo 145, verso 13, nós vamos ver a Escritura dizendo assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste sobre todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Nós precisamos entender, e é isso que Abacuque vai ver
nesse diálogo que há aqui no livro de Abacuque, que ele faz com o Senhor. Primeiro ele faz uma súplica e ele tem uma resposta, e a resposta de Deus a palavra me fugiu, mas gera no profeta um outro questionamento, uma outra queixa, e o Senhor responde de novo a essa queixa. E aí Abacuque, no final desse livro, ele entende todas as coisas, ele consegue entender, e o final do livro é tremendo. Nós vamos chegar lá. Com isso nós precisamos entender que a disciplina do Senhor, e era isso que Israel estava passando ali, é precisa e necessária em nossas vidas. A gente vai ver isso em Hebreus capítulo 12, verso 10, quando diz que os homens disciplinam à vista, aquilo que vem, mas Deus disciplina para aproveitamento. A disciplina do Senhor na vida dos seus filhos, ela é precisa e é necessária e é reparadora. E nós esperamos naquele que é o Senhor, nosso Salvador. Isaías, no capítulo 30, verso 18, vai mostrar isso. Ele diz assim: por isso o Senhor espera. Vocês observarem ali o contexto de Isaías, vocês vão perceber que é esse mesmo contexto de disciplina, de juízo de Deus sobre o seu povo. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O que nós estamos vendo aqui é que o Senhor não ignorou os clamores do profeta, mas ele iria fazer algo que ele acharia incrível. Vede entre as nações, olhai, maravilhai e desvanecer. Seria algo incrível. Deus lhe garantiu que, embora tolerasse por algum tempo aquela situação ali de Israel, ele não iria tolerar para sempre esse povo provocador, pois o dia da vingança estava em seu coração. E nós vemos isso lá em Deuteronômio 32, 21. E se você tiver a oportunidade, leia todo esse capítulo, porque você vai ver que é dessa realidade que o Senhor está falando ali em Deuteronômio. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu vos provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Essa louca nação é descrita aqui dessa forma: um povo terrível, um povo pavoroso, um povo que tem a sua própria justiça, um povo que é implacável. E nós vemos que uma vez que eles não foram levados ao arrependimento, o povo de Israel, e esse era o queixume de Abacuque: Senhor, o Senhor não está vendo? Até quando isso vai permanecer? Até quando a injustiça? Até quando a violência? E uma vez que essa demora representava a longanimidade de Deus para com o seu povo, para que eles pudessem se arrepender, ele vai tomar um outro rumo com eles, porque eles rejeitaram a longanimidade de Deus. E aí no verso 5 ele diz assim: vede entre as nações, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Matthew Henry diz que nenhum ressentimento, desgosto é tão penetrante, tão profundo do que abusar da paciência. E foi isso que eles fizeram. O Senhor vai infligir sobre eles um castigo público, que será visto e observado por entre as nações. Os povos vizinhos notarão e ficarão admirados. Lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 24 a 28,
ele fala sobre isso. Ele diz assim: isto é, todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? E é interessante porque antes as pessoas iriam olhar para Israel e iriam ficar surpresos da sabedoria, da misericórdia, do andar daquele povo, e agora a surpresa deles iria se tornar completamente diferente. Os outros povos iriam olhar para eles, iriam perguntar, iriam ver da parte deles a seriedade, a justiça, o juízo de Deus, iriam reconhecer em Israel a divindade de Deus dessa forma. Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles, quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram, que ele não lhes havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. E esse castigo vai agravar a ruína de Israel, e eles com isso iriam se tornar um espetáculo para o mundo. E é nisso que a resposta do Senhor às queixas do profeta se tornam surpreendentes, que vai gerar no profeta outros questionamentos. A resposta que a queixa ou lamento acalentava, ou seja, que era o desejo, era o oráculo de salvação. Essa era a perspectiva aqui de Abacuque, que Deus desse um oráculo de salvação da maneira como ele entendia. Mas aqui a resposta é um oráculo de juízo. E como preparação para manifestar sua resolução à injustiça que o profeta se queixa, o Senhor adverte com palavras pressagiosas sobre as coisas espantosas que o profeta e o povo veriam. E Deus reúne 4 palavras de alerta para despertar a esse sentimento. Quando eles recebessem essa mensagem, ele diz assim: olhai, vede, ficais atônito, maravilhai. E é interessante que ele usa várias palavras para falar de uma só coisa. E a gente vê, quando essas coisas acontecem na Bíblia, a grandiosidade do evento. Deus está chamando a atenção para a grandiosidade do evento que iria acontecer. O profeta havia apresentado um problema espantoso: a violência, a pecaminosidade, a iniquidade no meio do povo. A resposta divina a isso é de natureza tão esmagadora que o alarde que se faz em chamar a atenção com essas 4 palavras não é exagerado em preparar o povo para receber, ou seja, para a recepção desse momento, porque algo sem precedentes está para acontecer por meio das mãos de Deus. É interessante que os 2 verbos iniciais aqui, vede entre as nações e olhai, vão associar a resposta de Yahvé diretamente à queixa do profeta. São os mesmos verbos empregados nos 2 versos, no primeiro verso aqui, do capítulo 3. Por que me mostras? É ver. Foi traduzido, é a mesma palavra, do verso 5. E aí ele assim: aí mostras a iniquidade e me fazes ver. É a mesma palavra do capítulo 5 de olhai. É como se ele estivesse dizendo, chamando a atenção, é como se a grandiosidade do pecado deles está relacionada à grandiosidade do juízo.
um juízo compatível com o pecado cometido. É como se ele estivesse dizendo: agora você verá a resposta divina aos pecados do povo. Abacuque aqui achava que Deus se fazia distante, como se ele não estivesse vendo tudo o que estava acontecendo, como se ele estivesse se silenciando ou silenciado de tanta opressão e violência. E nós já falamos anteriormente, na exposição passada, desse aparente descaso divino. Não era descaso, mas a sua santa longanimidade em deixar que eles se arrependessem com a falta de um juízo iminente, esperando também que os seus pecados chegassem ao limite em que Deus não mais iria suportar. E esse castigo seria impressionante, tão estranho, surpreendente, tão fora dos meios comuns da providência, que é demonstrada aqui na realidade do profeta até esse momento, que não terá paralelo entre as nações, será mais doloroso e mais pesado do que habitualmente tem infligido sobre as nações que não o conhecem. Ou seja, não seria acreditado nem mesmo por aqueles que receberam de Deus a sua predição antes de acontecer, ou ouviram falar por meio de testemunhas oculares. Obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Seria algo considerado inacreditável que tantos juízos de Deus fossem combinados em um só. E não crerão que uma nação tão forte, tão poderosa, seja assim destruída, e que Deus trate tão severamente com um povo que tinha entrado na união da aliança, e um povo em favor do qual ele tinha feito tanto. O castigo do povo que professa ser de Deus só pode ser espanto de todos ao seu redor. Seria um castigo rápido. Realizo em vossos dias. Não passaria daquela geração até que o castigo ameaçado fosse realizado. E nós vamos ver os pecados dos dias da antiguidade serão contados em vossos dias, porque a medida da iniquidade deles estava cheia. E aquele juízo não iria demorar mais para vir. Ele estava reclamando desse atraso, desse silêncio de Deus, e Deus estava falando: o juízo vai vir, e esse juízo é iminente. E é interessante, se você abrir lá Mateus capítulo 23, verso 36, não é à toa que o capítulo 24 vai chegar, e o capítulo 24 fala da destruição, e ali há uma dupla relação com o ano 70, quando Tito entra pelas portas de Israel e destrói e dizima todo o povo, ali os romanos, e esse momento é comparado ao dia do juízo final. E aqui ele diz assim, ele fala ali dos pecados dos fariseus da igreja de Cristo naquele momento, e ele diz que aquele juízo virá. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, igual o que aconteceu com Jonas. Só que houve arrependimento, e Deus freou a sua mão, e a maneira como ele pregou, e a forma como ele fez, segundo o mandato do Senhor, mostrava que o juízo era iminente. É o que nós estamos vendo aqui. Abra 2 Reis, capítulo 24, versos 3 e 4. Esse texto vai falar desse fato que Abacuque está se referindo. Ele diz assim, quando Nabucodonosor entra e toma a cidade: com efeito, isso sucedeu a Judá, por mandato do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar.
será um castigo no qual grande parte da mão de Deus se manifestará, será uma obra de sua própria operação, de forma que todos vejam e digam: esta é obra do Senhor. Olha que interessante isso. O Senhor havia dito que se eles fossem um povo que seguissem a sua lei, andassem os seus caminhos, as outras pessoas iriam olhar para eles e dizer: o Senhor é o Deus desse povo. Iriam conhecer pela sabedoria, pela justiça aplicada, pela vida deles, que o Senhor era Deus sobre Israel e Deus sobre todas as coisas. Foi o que aconteceu com Raabe. Ela disse: o povo está amedrontado, porque ouvimos falar o que Deus fez aos egípcios. E o povo está com medo, porque está temendo o Senhor, porque nisso, e ela reconhece que o Senhor é Deus sobre todos os deuses. E Tiago vai dizer que isso é uma atitude de fé dela, representava a conversão na vida dela, uma conversão que veio porque anunciaram as obras de Deus. Mas agora seria diferente. Por quê? Porque aquela nação seria assolada de tal forma e de uma forma tão pavorosa que as pessoas iriam dizer assim: isso só pode ser obra do Senhor. Igualzinho que acontece no Egito, lá em Êxodo capítulo 18 e 19, na terceira praga. E fizeram os magos os mesmos com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos. E quando a gente lê isso, parece que o que eles fizeram foi igual ao que Moisés fez. Mas não é. Por incrível que pareça, tem um desenho da Disney que mostra isso. Engraçado, eu achei tão interessante, porque geralmente nesses desenhos você só vê coisas deturpadas, né? E aí eles lá fazendo com as suas mágicas, aí transformam a água lá em sangue. Não fizeram como o Senhor fez. O rio se transformou em sangue. Pegam lá uma porção de água e jogam lá os seus produtos químicos, que naquela época eles acreditavam, ou faziam algumas pessoas acreditarem que era magia, que era coisa sobrenatural, mas era ciência, né? E aí eles transformam a água, e provavelmente foi isso que aconteceu aqui, né? Eles, com as suas enganações, e a Escritura do Novo Testamento chama eles de Janes e Jambres, e diz que eles enganaram, não era feito da forma como Deus fez, não era o poder de Deus, a transformação, era uma mágica, era um ilusionismo, E aí diz assim: e fizeram os magos os mesmos com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Eles reconheceram que aquilo que estava acontecendo ali vinha da mão do Senhor, só poderia vir da mão do Senhor. E iriam descobrir que algo terrível cair nas mãos de Deus vivo. Ai daqueles a quem ele reprovar, como diz Hebreus capítulo 10, verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Matthew Henry, ele faz um comentário a respeito disso. Ele diz assim: esse castigo tipifica a destruição a ser trazida sobre os que desprezam a Cristo e seu Evangelho. Nós vemos claramente isso ali em Apocalipse. Ele usa as mesmas expressões, Babilônia, mostra claramente que esse juízo que vem sobre o povo de Deus se assemelha a um tipo do juízo final. E Paulo vai fazer essa ligação, porque essas mesmas palavras são aplicadas lá em Atos capítulo 13, verso 41, pelo apóstolo Paulo a pregar o Evangelho de Cristo em Antioquia, e diz assim:
Tomai, pois, irmãos, conhecimento do que se vos anuncia, remissão de pecados por intermédio deste, e que por meio dele todo o que crê é justificado, todas as coisas as quais não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobreveia o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Paulo utiliza o livro de Abacuque e essas palavras aqui do Senhor para mostrar e para fazer a ligação que aquele juízo que veio sobre Israel era um exemplo do juízo final de Deus sobre aqueles que rejeitam o Evangelho. A ruína de Jerusalém pelos caldeus, por causa da idolatria, e a ruína de Jerusalém pelos romanos, como também pela Síria, no ano 70, por terem rejeitado a Cristo, é uma figura de um juízo derradeiro da parte de Deus, porque os homens rejeitaram o Evangelho e rejeitaram a Cristo. É interessante nós olharmos aqui pontos importantes. Em primeiro lugar, nós poderíamos perguntar assim: por que tamanha severidade da parte de Deus? Por que começar como o povo de Deus? E nós já demos uma resposta inicial. O juízo era compatível com o pecado. Abra 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Em 1 Pedro 4, 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Paulo também diz que a mão de Deus pesa sobre o seu povo para salvá-los da perdição. A Escritura vai dizer isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31, que é o texto que nós vamos usar aqui para a ceia, ele diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, e era isso que Israel deveria fazer, se arrepender do seu pecado. Se arrepender do seu pecado, aproveitando a oportunidade que Deus estava trazendo sobre ele, não dando o juízo iminente. Não trazendo o juízo iminente, eles deveriam olhar isso, a bondade de Deus, e se arrepender. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Perceba, é interessante isso, esse jogo de palavras. O julgamento, vou até adiantar, o julgamento, o juízo sobre o povo de Deus, foi isso que eu falei de manhã, chama-se disciplina. O juízo ou julgamento sobre os ímpios chama-se condenação e destruição. Por quê? Por causa dos seus efeitos. Porque quando Deus julga o seu povo, esse juízo é reparador. Quando Deus julga o mundo, o seu juízo é destruidor. Juízos temporais de Deus sobre o seu povo, como disciplina do Senhor, é reparador. E percebam que essa linguagem que o apóstolo Paulo usa, mas quando julgados por quem? Pelo Senhor, esse julgamento é uma disciplina. E por que isso? Para não sermos condenados com o mundo. Juízos temporais de Deus sobre o seu povo como disciplina é reparador, traz consigo a convicção de pecado e o arrependimento. É isso que nós vamos ver quando o povo de Israel volta. Daniel demonstra isso no texto que nós acabamos de ler. Reconhecer o pecado, convicção de pecado, também serve como instrumento divino para separar os infiéis do povo de Deus, os crentes nominais, trazendo o que? Separação e destruição sobre eles. E também o juízo mostra o tamanho do agravo cometido pelo povo de Deus. O que eles fizeram era abominável.
E Deus é um Deus que exige santidade do seu povo. Lembra que eu falei? E a palavra de Deus diz que as obras de Deus e tudo aquilo que Ele faz é bom, é boníssimo, é justíssimo. Abre Ezequiel capítulo 36, versos 16 a 38. Ezequiel 36, 16 a 38. Diz a palavra do Senhor assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E como é que Ele vai fazer isso? Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Terei nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Percebam que a profecia de Ezequiel, ela se cumpre temporariamente na vida do povo de Deus. Eles voltam em fidelidade ao Senhor, eles se tornam um povo fiel ao Senhor e voltam a se desviar. E o profeta aqui, ele está falando de uma coisa que é temporal, mas que extravasa esse temporal. Ele está falando da igreja de Cristo, nós. Essa promessa aqui é para o povo de Deus, que inicialmente começou com Israel. Verso 32, não é por vós, fique bem entendido que faço isto, diz o Senhor Deus. O que está acontecendo? O Senhor trouxe juízo, trouxe disciplina sobre o seu povo, mas essa disciplina, esse juízo iria redundar em quê? Em vida. E ele diz, eu não faço isso por causa de vocês, eu faço isso por minha causa. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, o dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares agora desertos. Lavrar-se a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passaram. Disse-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas e desoladas, em ruínas, estão fortificadas e habitadas.
Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, Senhor, o disse e o farei. Por mais que essas profecias elas tivessem a palavra me fugiu, mas uma efetivação ali temporária, apontava para aquilo que Deus ia fazer em Cristo. Hoje e eternamente. É uma profecia, como muitas, que tem um cumprimento temporal, mas vai muito mais além, porque fala da igreja de Cristo no futuro, e num futuro eterno. Assim diz o Senhor, verso 37, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. John Taylor, fazendo um comentário dos versos 24 a 30 de Ezequiel, ele diz assim, que nos casos dos exilados, Deus agora vindica a sua glória, não através dos seus sofrimentos, mas sim através da sua restauração. E é assim que Deus faz com o seu povo. Quando necessitam de disciplina por se distanciarem de Deus por causa dos seus pecados e não se arrependem, Ele traz o castigo, mas a sua ira não permanece, e por causa das suas promessas e misericórdias, Ele restaura o seu povo. É assim que Deus age, e era dessa forma que Abacuque precisava perceber. E é esse entendimento que ele vai ter. Lá em Ezequiel capítulo 39, abre Ezequiel 39, verso 25 a 29, nós vemos isso. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Agora, porque depois do juízo, depois da disciplina, terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-lo de entre os povos e houver ajuntado as terras seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, que lá não deixarei a nenhum deles, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. E como promessa de Deus, Ele jamais apartaria a sua misericórdia do seu povo escolhido, apesar de rebelde. E essas promessas foram feitas a Davi, a descendência de Davi, que somos nós em Cristo Jesus. 2 Samuel capítulo 7, 14 e 15. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos dos homens, mas a minha misericórdia não se apartará deles. Com tudo isso, os povos veriam Israel, e Israel também veria a gravidade do pecado e a grandiosidade de Deus por meio da sua santidade, que seria vindicada no juízo e na restauração do povo de Deus. E saberiam também que um mal tão destruidor como o pecado e as suas consequências para um Deus santo era tão terrível que mereceria uma ação tão brutal da parte de Deus para a redenção do seu povo. Um mal tão destruidor e as suas consequências para um Deus santo mereceria uma ação brutal da parte de Deus para a redenção do seu povo, e era isso que ele estava trazendo ali com Babilônia. E quando nós olhamos para isso,
o juízo de Deus sobre o pecado do povo, que foi uma coisa terrível, nós olhamos para o sacrifício de Cristo. E somente esse sacrifício poderia abrandar a ira de Deus, de tão grande mal que nós cometemos. O pecado é destruidor e terrível em seu poder devastador. É interessante quando o povo volta do seu exílio, a idolatria era algo que passava longe de Israel. Eles aprenderam com a lição. Não havia em Israel ali nenhum idólatra mais, nenhum que tateava entre o Senhor e Baal. A mão de Deus foi pesada. Neemias fala também do dia do Senhor, porque eles desprezaram o dia do Senhor, e como eles exageraram em se guardar dos pecados que os levaram àquela situação. O pecado mostrou-se, pelo juízo de Deus, destruidor, não somente pelo juízo, mas pela sua própria condição, e é isso que Abacuque reconhece, pela própria miséria, destruidor e terrível em seu poder, é devastador, e somente algo mais poderoso e superior em seus efeitos, em total oposição a ele, em excelsa santidade, poderia suplantá-lo nesses efeitos. E Paulo vai falar sobre isso aí em Romanos capítulo 5, versos 20 e 21, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Foi terrível a destruição feita por Babilônia em Israel. Eles foram implacáveis na sua destruição, odiosos nas suas ações. E aquilo mostrava o juízo de Deus sobre o pecado, mas nada se compara ao sacrifício de Cristo na cruz. Aquilo que ele recebeu, a sua morte, que foi uma morte sofrida e dolorosa, e como tipo, representava, pela hediondez da pena, as dores infernais. É engraçado que a Igreja Católica, ela, até naquele filme feito por Mel Gibson, eles exageram no sofrimento, porque o sofrimento físico, na concepção católica, por isso as penitências têm um aspecto de salvação, mas na realidade, aquele sofrimento físico que o Senhor Jesus teve, e que muitos homens tinham, ou poucos homens tinham naquela época, porque somente os piores criminosos recebiam aquela condenação, e era uma condenação sofrida, porque o homem que estava na cruz, ele sofria, ele agonizava, por dias, às vezes até uma semana, e o Senhor agonizou na cruz, além de ser açoitado, e o açoite ali no meio daquelas pessoas, esse tipo de justiçamento, ou de pena, era terrível, porque a pessoa ficava com as suas veias à mostras, e provavelmente foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. A pele caía e ficava em carne viva. Mas esse não era o sofrimento terrível, esse era um tipo que, apesar de ser algo extremamente doloroso, extremamente sofrido, apontava para o verdadeiro sofrimento de Cristo, as dores infernais que ele recebe na cruz. O Senhor Jesus na cruz, como nós já falamos aqui, ele recebeu a ira de Deus sobre si por causa dos nossos pecados. E a dor que ele sofreu
Era exemplo daquilo que ele estava sofrendo na carne. Só que eram dores infernais. O Salmo 116, verso 3 vai dizer isso. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Ali na cruz, o Senhor estava recebendo o juízo de Deus. E que juízo era esse? O mesmo que todos os homens irão receber, eternamente, sofrendo, e a figura da Escritura, nas chamas do inferno, do lugar que foi preparado para Satanás e os seus anjos, e eles ali vão sentir dor, porque é isso que a Escritura diz, e essa dor vai ser intensa e eterna, e o Senhor Jesus na cruz estava recebendo isso da mão do Pai, porque a ira de Deus caiu sobre ele. Significa que Jesus na cruz estava sofrendo espiritualmente na carne a ira de Deus sobre o pecado, que todos nós, seus filhos, levariam eternamente no inferno se ele não tivesse morrido por nós. Os sofrimentos físicos e a morte que Israel sentiu, tanto com a Síria, Babilônia e a invasão romana, não se comparam, por mais que foram tipos desse juízo, as agonias do inferno que Cristo suportou na cruz. E percebam como Deus agiu com o seu povo, trazendo sofrimento por meio da terrível Babilônia, mas esse sofrimento redundaria em graça no meio do povo de Deus, pois ele traria em santidade o seu povo. E é o que a gente vê em Ezequiel capítulo 39, verso de 25 a 29. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Ezequiel 39, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, me compadecerei de toda a casa de Israel, trarei zelo pelo meu santo nome, esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, quando eu tornar a trazê-los entre os povos, os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu, Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Percebam aqui a bondade e a misericórdia de Deus. Nós merecíamos, por causa dos nossos pecados, as dores angustiantes do inferno. Jamais poderíamos suportar o juízo eterno e viver, e Cristo assume o nosso lugar. E apesar de nós recebermos juízos temporais de Deus por causa dos nossos pecados, como Israel recebeu ali, esses juízos são reparadores. O Senhor não permite que soframos os juízos eternos. Ele sofre em nosso lugar para que tenhamos vida nele. Israel deveria olhar o juízo temporal de Deus sobre si e perceber a misericórdia dele nesse juízo, como um pai, através de uma disciplina pesada, preserva o seu filho do mal. Como nós vemos em Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Porque os juízos temporais de Deus têm como alvo o espelho um tipo de juízo eterno. Se nós voltarmos a 1 Pedro capítulo 17, veremos o apóstolo repetindo o ensinamento das Escrituras quanto ao julgamento de Deus sobre o seu povo e o mundo. Ele vai dizer assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedeceram ao Evangelho? Os profetas Jeremias, Ezequiel, Jeremias é contemporâneo de Abacuque. Ezequiel e Amós, bem como vemos aqui em Abacuque, nesse capítulo, do verso 1 a 11, transmitem a mensagem a Israel que o povo escolhido por Deus, mas que pecou contra ele, não vai sair impune. Abra Jeremias capítulo 24, verso 29.
Olha o que diz: porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós de todo impune. E ficareis vós de todo impune? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre os moradores da terra, diz o Senhor do Exército. Abre Ezequiel capítulo 9, versos de 5 a 6. A palavra de Deus diz assim: aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas a todo que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo santuário. E olha o que diz Amós, capítulo 3, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: de todas as famílias da terra, somente a vós outros os escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Há uma diferença clara entre esse texto que nós estamos citando aqui e o texto de Pedro. Apesar do princípio ser o mesmo, o juízo começa no meio do povo de Deus. E por que começa no meio do povo de Deus? Não pode ser diferente. Mas por que eles têm a necessidade de serem julgados? Para serem aprovados pelo Senhor. É isso que Paulo diz? Para serem libertos da condenação eterna, para serem poupados. Porque eles precisam se arrepender dos seus pecados. E os pecados deles não vão ficar impunes. Os nossos pecados todos foram levados por Cristo Jesus. Ele carregou sobre si o juízo eterno que estava sobre nós. O povo de Israel no Velho Testamento se recusou a ouvir a Deus quando o Senhor falou por meio dos seus profetas. O tempo do julgamento acabou chegando quando Deus puniu com severidade a casa de Israel e a casa de Judá. Mas aqui na epístola de Pedro, essas pessoas que são alvos da epístola recebem o julgamento não na forma de condenação, mas no nome de Cristo como um compromisso por causa da justiça de Cristo neles. E a ideia desse verso é que o julgamento de Deus tem o seu ponto de partida na casa de Deus e então prossegue com aqueles que não são membros de sua família. E Pedro usa, como eu citei anteriormente, a palavra juízo ao invés de castigo. Eles haviam sofrido insultos, escárnio e ridicularização por causa de Cristo, como nação santa, como sacerdócio real. E Cristo suportou a ira de Deus e sofreu o castigo em nosso lugar e assim nos libertou da maldição de Deus. Ou seja, Deus jamais castigará seu povo eleito, pois Cristo sofreu em seu lugar. O juízo de Deus no meio do seu povo sempre trará frutos de justiça. Não é juízo, é disciplina. E Paulo diz isso. Somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, porque o juízo sobre aqueles que não são do Senhor, da família de Deus, do povo de Deus, não é um juízo reparador, não é uma disciplina, é destruição. Deus jamais vai castigar o seu povo, pois Cristo sofreu em seu lugar. E Deus possibilitou que o justo escapasse da condenação através da remissão de pecados em Cristo Jesus. Ele traz os justos para perto de si em meio às diversidades, e era isso que Abacuque estava observando, estava experienciando, e não só ele, muitos outros ali de Israel. E por meio de Cristo os leva a um relacionamento de perdão e restauração com ele, como Daniel demonstrou. Nós pecamos, Senhor. Porém, o povo que se recusa a obedecer o Evangelho e se arrepender, encara a condenação divina por causa de sua incredulidade. E sabe o que eles não estavam entendendo? Deus estava dizendo ao povo assim:
deixem ser levados para a Babilônia, porque lá eu vou tratar de vocês. E lá eles teriam, apesar de serem um povo cativo, a bênção de Deus. Iriam crescer, iriam se reproduzir, iriam amadurecer espiritualmente. E era naquele lugar que Deus precisava levar os fiéis para serem tratados, para serem consolados. Mas o povo se recusou. Colocava os profetas que diziam: Deus vai abençoar vocês lá. É o juízo de Deus. Recebam isso com alegria. Eles deveriam olhar esse juízo, por mais que trouxesse dor, porque o que acontece ali em Israel é terrível. Eles entram massacrando e destruindo tudo, exterminando todos. E eles deveriam olhar essas coisas e perceber aquilo que Deus estava fazendo e se humilharem diante do Senhor, e Deus iria tratá-los ali. Cuidar deles no seu cativeiro, como o Senhor cuida de nós nesse cativeiro que nós vivemos, nesse deserto. Mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram a disciplina do Senhor. Muitos deles colocavam os profetas em poço, matavam outros, que diziam que o povo devia se render aos babilônios, era se render a Deus. O julgamento de Deus sobre os descrentes resulta na exclusão da presença do Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Abacuque deveria esperar no Senhor em meio a esses juízos temporais, confiar em Deus, pois eles seriam preservados. O julgamento vem primeiro de Deus, vem primeiro para a família de Deus, e depois ele chega inevitavelmente sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho. E quando Deus disciplina seus filhos, sempre haverá restauração. Por isso eles deveriam se alegrar no juízo de Deus, aqueles que são temporais sobre o seu povo, porque essa é a perspectiva do Senhor. Em Hebreus capítulo 10, 12, versos 10 a 13, ele diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, por causa da disciplina. Fazei caminhos retos para o Senhor. Quando nós vemos lá no livro de Apocalipse, aqueles anciãos, seres celestiais, o próprio cântico de Moisés, né? Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. O que ele estava falando ali?
Ele estava falando da destruição que Deus iria imprimir a esse mundo, bem como a salvação do seu povo. E todos os elementos que foram usados para que a vontade de Deus se manifestasse demonstra a justiça, a bondade, a severidade, a santidade de Deus. E todas essas coisas estão sobre Cristo. É interessante porque eu poderia abordar esse juízo de uma forma somente como nós vemos, o juízo de Deus sobre o pecado, sobre os ímpios. Mas esse fala também daquele juízo que é reparador para nós, porque ele aponta para a cruz de Cristo. E como um tipo, aponta para o juízo de Deus por causa dos nossos pecados que o Senhor Jesus carregou sobre nós. Abacuque aprende a esperar nesse que viria e naquele que iria restaurar todas as coisas, que é Cristo. Nós olhamos para Abacuque e conseguimos ver isso de forma muito clara. Abacuque vê e espera pela concretização e submete ao senhorio de Deus na sua vida. Por isso ele vai falar, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, porque era isso que estava acontecendo ali, se tornou um deserto, uma assolação, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Qual era a perspectiva do povo de Deus quando entrou? É uma terra que mana leite e mel, as uvas são gigantes, os frutos são gigantes, e agora aquela terra ela estava assolada. E ele diz: eu me alegro do Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O tema de Abacuque é o tema que o apóstolo Paulo vai usar. No capítulo 2, verso 4, nós vamos chegar lá. Mas o justo viverá pela sua fé. Era isso que Abacuque estava aprendendo e vivenciando ali, com toda aquela situação. E nós? Abacuque tinha as promessas, mas olhava em Hebreus distante, como diz, distante. Eles viam essas coisas distantes, mas aguardavam no coração a sua conclusão. E nós, que temos essas promessas, aguardamos também no final, mas já temos a concretização dela. E essas coisas manifestadas na nossa vida, claramente, por meio do derramamento do Espírito, que nos dá convicção de pecado, que nos dá desejo de buscar o Senhor, que produz em nós marcas, que são as marcas da cruz de Cristo, que representam a nossa salvação. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra.